Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, um ótimo dia de salvação para todos. Meus irmãos, estou passando aqui para compartilharmos uma palavra que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 3. Senhor seja louvado. Uma palavra muito conhecida, porém pouco ministrada, pouco ensinada no nosso meio cristão. A gente está passando por um tempo onde muitas pessoas querem ser levantados missionários, pastores, evangelistas, obreiros, diáconos. Mas você que está querendo ser levantado uma liderança dentro do seu ministério, onde você congrega, você está dentro dos padrões que Cristo ele quer? A gente vê nos tempos atuais está se levantando vários obreiros, vários diáconos, vários evangelistas, mas uma grande parte dos tais que são levantados não estão no padrão que Cristo quer, ou seja, está totalmente desordenado. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3 vai dizer: os deveres dos bispos e diáconos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, nem de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sua sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não dado a muito vinho, não cobiçoso, nem de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem aprovados ou irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, que governe bem os seus filhos e a sua própria casa. Porque os que se virem bem como diáconos adquirirão para si uma boa reputação e muita confiança na fé no ministério em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é o que a palavra nos está orientando, nos está mostrando. Observe que no princípio do texto de 1 Timóteo capítulo 3 vai dizer: esta é uma palavra fiel, ou justa e fiel. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, dependendo da tradução da palavra, aquele que deseja fazer a obra do Senhor, excelente obra deseja. Convém que os bispos sejam irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, não dado a vinho, nem de torpe ganância, moderado, apto para ensinar, que governe bem a sua casa, tenha seus filhos sob a sua sujeição, não de língua dobre. Então, meus amados, nos tempos de hoje, aqueles que são levantados para um ministério, a gente vê nos tempos atuais
vários tipos de obreiro, vários tipos de diácono, mas todo fora do padrão que a palavra está orientando. Um bispo, ou um presbítero, ou um pastor, ele tem que ser apto para ensinar. Ou seja, quando ele é apto para ensinar, ele tem conteúdo, ele tem palavra, ele tem Bíblia, tem palavras de vida, para transmitir para aquele que está necessitando, que tem sede verdadeiramente de conhecer a sã doutrina. Não deve ser espancador. O que tem acontecido de escândalos nos tempos atuais acerca de pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, espancando a mulher e os filhos, é um absurdo. É dessa forma que Deus ele nos orienta para fazer a obra? Não pode ser contencioso o bispo. E nos tempos atuais, a gente vê muitas contendas sendo generalizadas, não através daquele que não tem o conhecimento, que não tem a sabedoria da ovelha, mas a gente vê as contendas sendo generalizadas principalmente pelas lideranças. Mas por quê? É um querendo obter o cargo do outro, a todo preço. Aí vem a fofoca, vem o disse-me-disse. Eu causo situações e observo situações para levar assuntos para que há uma discórdia, para que de alguma forma aquele ou aquela venha a ser afastado do cargo. Mas por quê? Ele ou ela está lá, ocupando um lugar de honra. Mas eu não estou. Mas por que eu não estou? Porque eu não estou dentro dos requisitos da palavra. Então, para mim, eu tenho que causar uma situação, tenho que observar para poder chegar lá, levar uma situação, uma conversa, para que o presbítero, para que o pastor perca a sua qualidade e eu assuma aquele lugar. Observe que a própria palavra diz que os bispos governem bem as suas casas, governem bem os seus filhos, porque se não governar bem a sua casa, como terá zelo da obra de Deus? Aí eu tenho zelo para com a obra de Deus e a minha casa está toda de cabeça para baixo. Sabe o que é que a palavra está dizendo? Que o meu e o teu ministério não começa dentro da congregação. O meu e o teu ministério não começa dentro do templo. O meu e o teu ministério não começa num cargo de pastor, de evangelista, de missionário, de obreiro. O meu e o teu ministério começa dentro da nossa casa. Sendo um bom pai, sendo uma boa mãe. Tendo meus filhos em obediência. O que tem de filhos hoje, nos tempos atuais, desobedecendo os pais. Mas quando eu digo assim de filhos, eu estou me referindo de uma forma retórica, direta. Ou seja, pastores, presbíteros, diáconos, que têm uma excelente obra dentro do templo, mas dentro de casa não tem o respeito da esposa, não tem o respeito dos filhos, os filhos todos desobedientes. É dessa forma que Deus está me ensinando e te ensinando? A própria palavra diz que devemos ter os nossos filhos em nossa sujeição. E quando a palavra diz que é para ter em nossa sujeição, é em obediência, não em temor e de medo. Porque muitos acham hoje que a obediência é o medo. Obediência não é medo. Aos diáconos: não sejam de língua dobre, nem de torpe ganância. Observe que a palavra frisa bem que aos bispos
e diácono não pode ser de torpe ganância. Ou seja, ele tem que ter um espírito voluntário em auxiliar a obra do Senhor. Aos diáconos. E observe, olha, que o próprio texto ele ainda mostra. Convém que os bispos tenham um bom testemunho dos que estão de fora. E muitos acham que o meu testemunho, ele só serve o de dentro da congregação. É fácil demais eu dar um bom testemunho de mim mesmo. É fácil demais o pastor ele dar um testemunho dele mesmo. Quer saber quem é o seu pastor, o seu diácono, o seu obreiro? Manda ele evangelizar o vizinho dele. Manda ele evangelizar na rua da casa dele. E comece a observar. Se o vizinho, a comunidade dele não receber ele bem, não é Satanás que está acusando nem apontando, não. É porque ele está sendo um mau obreiro, um mau diácono, um mau evangelista, um mau presbítero. Porque a própria palavra está dizendo que convém que tenha testemunho dos que estão de fora. Ou seja, tenha testemunho daqueles que não são cristãos. Quantas e quantas vezes a gente somos surpreendidos por situações? Irmão, confesse Jesus como Salvador. Renuncie a si mesmo. Renuncie o pecado. Para mim ser um crente que nem pastor fulano de tal, para ser crente que nem diácono fulano de tal, estou melhor do jeito que eu estou. Olha o testemunho que está dentro dos templos. Está no mundo aí. Que tem um bom testemunho para não cair em afronta do diabo. Mas o que é que está acontecendo? O diácono Willas dá um bom dízimo, dá uma boa oferta, e rapidamente eu subo para o púlpito. Eu não assumo nenhuma liderança, mas a partir do momento que eu sou um dizimista fiel, um contribuinte fiel, é questão de tempo até eu assumir uma cadeira de obreiro, de diácono, de evangelista, de bispo. Porque estão preocupados mais hoje em dia com o capital, com o dinheiro, com a lã, do que com a própria palavra. O Espírito Santo tem se agradado desse tipo de coisa? Ah, o presbítero, o obreiro, o diácono é uma bênção. Mas como é que está o testemunho dessas bênçãos aí fora? Prega que a labareda desce. Mas como é que está o testemunho deles aí fora? Como é que está o meu testemunho como diácono? Como é que está o meu testemunho como obreiro? Ah, Satanás está acusando, é? A palavra do Senhor vai dizer que temos um advogado justo e fiel perante o Pai. E os diáconos, olha que palavra maravilhosa. Ela vai instruindo os servos do Senhor. Versículo 6. Não, neófito, que para quem soberbecendo-se, não caiam na condenação do diabo. Convém quem tenham bons testemunhos do que estão de fora, para que não caiam na afronta e no laço do diabo. Da mesma forma, versículo 8. Da mesma sorte que os diáconos sejam homens honestos e não de língua dobre. O que é um diácono, um bispo, um presbítero de língua dobre? Hoje se tornou, a gente vê, mais fácil ver um servo de Deus chamar palavrões, palavras de baixo calão, do que a gente vê um ímpio. É mais fácil ver um servo ou uma serva
falando palavras de maldição, do que um próprio ímpio. Aquilo lá é crente, é o que os ímpios dizem. Esse é o testemunho. Meu Deus. Não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso e nem de torpe ganância. O que tem de servo e de serva cobiçando a vida do irmão é fora do normal. Nem de torpe ganância. Muitos acham que a ganância é só eu querer um bom trabalho, um bom carro. A ganância é quando eu quero ter algo e obter algo a todo preço, mas só para mim, sem querer repartir com ninguém. Tem um irmão do meu lado necessitando de ajuda, mas eu não quero compartilhar não, o ministério não. Eu quero só para mim, é só para mim. E é dessa forma, irmão. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. Como é que está a consciência dos teus membros? Como é que está a minha consciência como dirigente da obra do Senhor? Como é que está a tua consciência? Está pura? Como é que está a minha consciência? Ela está pura? Também estes sejam primeiramente provados. E se forem irrepreensíveis, que sirvam. Hoje, só porque eu prego de uma forma maravilhosa, tenho uma palavra de ensinamento maravilhoso, já é motivo de me pegar e me colocar numa liderança. Mas a palavra está mandando você provar o diácono, provar o presbítero, provar o bispo. Está mandando você provar ele. E ele sendo aprovado, ele assuma o cargo. Não, Deus ele enviou, a obra está precisando. É mesmo, irmão? Aí quer dizer que Deus, ele está passando por cima de tudo aquilo que ele revelou ao seu servo Paulo para nos transmitir através das Santas Escrituras. É por isso que tem acontecido tanto dos escândalos dentro da casa do Senhor. Pega um varão e a varoa, achando, Deus está me revelando. Porque se hoje entrar um varão ou uma varoa no ministério dizendo, estou visitando, esperando uma orientação de Deus para onde eu possa congregar, eu saí do ministério A, B ou C, então estou visitando, onde eu me senti bem, eu quero congregar ali. Aí dá oportunidade a ele ou a ela. Ela louva, ou ela prega, ou dá uma saudação. Aí quer que muitos da liderança falem, Deus está me revelando que teu lugar é aqui. E já tem uma cadeira preparada para ti. Meu Deus do céu. Aí muitas das vezes ele ou ela já saiu de um ministério todo atravessado. Com contenda, discórdia, mentira, prostituição, engano. Mas eu fiz o quê? Disse, assim manda te dizer o Senhor, teu local é aqui, teu lugar é aqui, a cadeira está ali. Empurra logo para a hierarquia, para a liderança. Para não correr o risco de perder ele ou ela. Mas por que você não provou? Aí acontece um escândalo dentro do ministério, dentro da obra. Mas rapaz, Deus não me revelou não. Por quê? Por quê? Porque você não está seguindo os preceitos das Santas Escrituras. Quem é um diácono bom? Quem é um obreiro bom? Um missionário, uma missionária boa? Antes dele assumir, prove-o. E ele assumindo, e foi irrepreensível durante aquele processo, ele vai assumir o seu lugar de dever, de direito.
Vigiar, igreja. Não é porque eu prego bonito, não é só porque eu ensino bonito, não é porque eu louvo bonito, que eu estou apto a ser diácono, que eu esteja apto a ser evangelista, que eu esteja apto a ser presbítero, bispo, pastor. E esse tipo de falta de vigilância tem contribuído para o escândalo da obra do Senhor. Vamos deixar de pregar e ensinar doutrinas de homem, conhecimento do homem que é loucura diante de Deus, e vamos começar a ministrar essa doutrina, as Santas Escrituras. Estão perdendo tempo com genealogias intermináveis, caindo em contendas por conta de A, B e C, estão desprezando as Santas Escrituras. Não adianta o seu obreiro, o seu diácono, ou a sua diaconisa, ou sua obreira, ter testemunho só dos que estão de dentro, não. Talvez o testemunho dos que estão de fora conte mais do que aqueles que estão de dentro. Quer que o seu ministério prospere? Ore ao Senhor e comece a provar cada um para ver se eles vão ser aprovados. Dízimo e oferta não sustenta ministério. O que sustenta o ministério é a presença de Deus, é a verdade, é a santidade. Porque estas coisas Deus ele vai acrescentando tudinho. Quem sabe o teu ministério esteja fracassando por falta de sua vigilância. Você tem se esquecido da sã doutrina. Lembre-se que no dia do juízo final, você vai prestar conta de cada ovelha. Você vai prestar conta de cada obra que você praticou. Eu vou prestar conta de cada ovelha. Eu vou prestar conta de cada obra. E aí? O que limpa o servo ou a serva é a palavra. Eu posso pregar um varão ou varoa cair manifestado em nome de Jesus, o demônio sair. Amém. Mas se não tiver a palavra, quando ele ou ela sair lá fora, o mal pega ela de novo, porque não recebeu a palavra de vida. Vós já estáis limpo pela minha palavra, ou seja, quem vai purificar, quem vai salvar é a palavra. Mas a gente expulsa o mal de uma pessoa e não prega a palavra. E aí? Observe que o próprio texto diz, no livro de Marcos 16, 15. Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão demônio. Agora observe, primeiro ele diz, vá e pregue. Depois que você pregar no meu nome, expulsará demônios, vai curar os enfermos, vai ressuscitar os mortos. Mas por que hoje só querem curar os enfermos, expulsar os demônios? Estão se esquecendo da palavra. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, quem é o Filho do Homem? A palavra. E quem é a palavra? É Jesus. Jesus é a palavra, e no princípio ele era o verbo, no livro de João vai dizer. E no princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se fez de carne e habitou entre nós pecadores. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele quanto recebeu deles o direito de serem feitos filhos de Deus.
Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Não adianta expulsar o demônio se não tiver palavra de convenção, se não tiver palavra de santidade, se não tiver palavra da verdade. Porque entre o amanhã ou depois vai estar pior. Quer ganhar almas? Pregue Bíblia. Pregue a sã doutrina. Porque só vai ser arrebatado, só vai para a glória aquele que guardar a palavra do Senhor em uma pura consciência e servindo ao Senhor em santidade. Lembra-te de onde tendes caído. Arrepende-te e volta a praticar as últimas obras que são maiores do que as primeiras. Quer estudar teologia? Amém. Se aprofunde, adquira conhecimento. Mas não deixe o conhecimento cobrir a revelação do Espírito Santo na tua vida. O conhecimento do homem, a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Existe todo tipo de teologia aí. Irmão, você é contra? Não sou. Eu sou contra aquela teologia que quer desfazer da palavra de Deus. Se desvia dos preceitos bíblicos. Mas aquelas que se aprofundam e trazem na integridade a palavra revelada é bênção. Então, meus irmãos, vigie. Vigie. Busque examinar as Santas Escrituras. Quem vai te levar para o céu não é dízimo, não é oferta, não são votos, não é campanha de portas abertas, campanha de prosperidade. É a santidade. Pregue santidade na sua congregação. Pregue a santidade dentro do templo e fora do templo. Estamos na hora final. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. E um ótimo dia de salvação. Em nome de Jesus.